Olá, pecadores! Olha aqui, uma rapidinha do cavaleiro aqui para vocês. Tá vendo esse pecador aí? Ele é ancião, ele tá atendendo lá na Índia. Ele é ancião e tá atendendo na Índia no batismo. E ele tá tocando dentro do tanque de batismo lá na Índia. Aí os pecadores viralizaram esse vídeo aí, achando bonito. Eu lhe pergunto, vai aqui fazer isso? Vá aqui fazer isso. Porque o Brasil é um país regional, de dimensões continentais. Regional, retira essa palavra, regional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Se você pegar um estado como Minas Gerais, ele é do tamanho da Alemanha. Você e aí pega o Pará, pega o Amazonas, que vai dar quase a Europa inteira. Esse sujeito aí, ele atendeu esse batismo na Índia e tocou dentro das águas. Tá vendo o vídeo aí? Aqui no Brasil, se você for congregar, vá lá para o interior de Minas Gerais. Não, vá lá no interior de Minas Gerais, lá no povoado, tem a rodovia, você entra na rodovia uns 50 quilômetros para dentro. Lá tem uma congregaçãozinha. Vai lá no culto e vê se tem algum músico. Se tiver um, meu amigo, é muita coisa. E aí, o cooperador às vezes é músico, o cooperador não pode fazer isso. Aqui no Brasil, o cooperador não pode fazer isso. Ele não tem coragem de fazer isso, que nem esse ancião fez aí. Esse ancião sai do Brasil, pegou as santas coletas e foi atender um santo batismo lá na Índia. E aí ele viraliza aqui com esse vidinho tocando. Vão com o cooperador lá dentro do povoado de Minas Gerais, e ele é músico, e para ver se ele faz isso no culto. Se você chega às 7h30, tem a sua organista fazendo o hino de silêncio. Aí a organista termina de fazer o hino de silêncio, olha para trás, não tem nenhum músico. Rapaz, aqui onde eu moro, na região que eu moro, já vi muito isso aqui. E não é dentro do mato, não, é na cidade. A organista olha para trás, não tem ninguém para dar a introdução, para afinar o instrumento. E aí ela não tem músico, toca aquele hino antes de começar o culto. Aí o cooperador é músico, mas o cooperador não tem coragem de levar o instrumento para ele tocar ali aquele hino ali. Rapaz, é por isso que eu detesto esses pecadores, porque eles não têm bom senso. Não tem. Você vê no Brasil, irmã não pode tocar. Em outros lugares, em outros países pode, por causa da necessidade. No Brasil não pode tocar, porque se for botar elas para tocar, elas querem tocar em São Paulo, capital, ensaio regional em Cabreúva, que é famosão, nessas congregações famosonas no estado do Paraná e outras congregações famosas. Agora, eles em vez de liberar para tocar em regiões inóspitas, lá no sertão, lá no meio do nada, que nem eles mesmos falam. Embora que tem regiões no meio do nada que enche, mas é em coisas específicas. Mas tem muita região lá no interior do Pará, no interior do Nordeste, lá dentro lá dos rincões de Minas Gerais, e em outros estados, Goiás, que não tem músico, não tem nada, não pode, irmã não pode tocar. O cooperador, se ele for, que muita gente do ministério, que é cooperador jovem, ele é músico, ancião, diácono, ele subiu para o cargo de ministério, mas ele é músico. Mas se um cooperador fizer isso aqui, ele passou por cima do ensinamento. É para isso que serve o bom senso e o bom siso que está escrito aqui no Provérbios. O bom senso serve para isso. O bom siso serve para isso. Para você usar, para você não ficar em falta, você vai usar o bom senso. Olha, aqui em São Paulo não precisa de irmã tocar. Aqui em São Paulo tem muito músico. Mas uma irmã pode tocar num lugar que não tem músico. Como é o nome disso? Bom senso. Você vai passar falta, passar necessidade num lugar onde tem necessidade. Você tem que suprir a necessidade.
Aqui não precisa. Ali precisa que a irmã toque. Então toca. O que você tem que fazer? É dizer para as irmãs, olha, por que a irmã lá pode e nós não pode? É porque lá tem necessidade, irmã. O cooperador é músico. Aí, na hora da introdução e aquele hino para antecipar o culto, o cooperador é músico, mas ele não pode levar o instrumento para tocar aquele hino. Aqui na Índia eles podem. Entendeu? Entendeu o que é estupidez? É isso. Então esse ancião aqui, na Índia, ele pode tocar. Um cooperador lá no meio do nada, num lugar difícil que não tem nenhum músico, ele não pode levar para fazer isso aqui. Entendeu o que é estupidez? Estupidez é isso. Por isso que o bom senso existe para isso. Por isso que o bom siso existe para isso. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O bom siso, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento serve para isso. Para você usar as coisas onde precisam usar as coisas. Não vá chover no molhado. Se em lugar tem muito músico, não precisa as irmãs aqui tocar. As irmãs lá tocam, porque lá, irmão, não tem músico. Lá a organista da introdução toca sozinho o culto inteiro. Então o irmão cooperador, toca, irmão. O irmão cooperador já toca, irmão. Tá em cima do púlpito, toca, irmão. Que Deus está cantando e cagando para isso, rapaz. Então o cara é cooperador, é músico, mas não pode tocar junto com o organista, por quê? Por causa da merda, do ensinamentozinho de merda. E aí, falta necessidade. E aí, padece a necessidade. E isso porque a música, que esses caras tanto veneram, qual é o ensinamento da música que eles botaram? Que a música é para auxiliar a irmandade. É o tópico básico da música é esse, que a música é para auxiliar a irmandade. Aí tem 10 pessoas no culto, a organista toca sozinha. O cooperador é músico, mas não pode tocar, ele atendendo o culto e não pode tocar, por causa da merda do ensinamento. Sabe? E que eu conheço cooperadores que são músicos, mas eles nem levam instrumento. Entendeu isso? Qual é o nome disso? Estupidez. Babaquice. E esses adjetivos aí? Na Índia, o ancião tocou, porque não tinha música, não tinha nada. Só que se fizer isso aqui no Brasil, não pode. Mesmo no lugar remoto. Entendeu o que é estupidez? É gente que não tem bom senso. É gente que não tem bom siso. Sabe? E outra coisa aqui. 25 anos atrás, você ia congregar numa igreja e o cooperador lá, você tinha liberdade do cooperador de jovem chegar de outro lugar e atender o culto. Que a irmandade não gostava que o cooperador, vendo um irmão chegando de fora, a chamada visita, ele atendesse. A irmandade caia matando nele. Hoje não pode. Eu não sei se comunicaram isso com a irmandade. Então hoje tem um ensinamento que o cooperador, só os cooperadores das suas comuns podem atender o culto. E quem estiver visitando, um cooperador que estiver visitando, um cooperador do jovem que estiver visitando, não pode mais. Não vê se pode um negócio desse. E essa merda de ensinamento é novo, porque tem uns 15 anos para cá. Não, vê se pode um negócio desse. Então, você vai congregar na cidade tal, no estado tal de Minas Gerais. Aí o cooperador vai congregar lá. Ele não pode atender o culto. Quem pode atender o culto é o cooperador de lá. Ele não pode atender o culto. Não. Qual é o problema? Qual é o problema? Lembra quando Paulo falou que esse povo que esses vossos capetas em Cristo só se reúnem para pior? É isso. Não, qual é o problema se aquele cooperador que está visitando é cooperador, é registrado no braço, tem a merda do crachazinho e tudo? Qual é o problema dele atender o culto? Por que só pode o cooperador da comum? É por isso que esses caras têm que se lascar, velho. É por isso que esse povo tem que se lascar. Porque é estúpido. Eles são
burros, eles são sem noção, eles só se reúnem para pior, sabe? Para pior. Então, você não vê o culto online? Culto online? Aquele cara que está atendendo, o capetão lá que está atendendo, ele finge que está oferecendo a palavra, que esperar a palavra que Deus preparar os almas de seus servos. Mentira! Aquilo ali já tem um ensinamento que é ele que está atendendo que vai pregar. Tem um ensinamento que o outro não pode subir com a palavra, porque é ele. Ele faz aquilo, é só de fachada para a irmandade, só de fachada para o povo, só de fachada para a audiência. Então o cara está determinado pelo ensinamento que ele é um ancião, ele vai atender o culto online no YouTube aqui, e é ele pronto, só ele. E aí ele oferece a palavra para outro, mas aquilo é só de hierarquia, é só de fachada, é só para inglês ver. É farsa, é mentira, é enganação, porque tem ensinamento que ninguém pode levantar ali. Então os caras põem uma coisa por trás, mas na prática tem um ensinamento que ele não pode. Outro ancião está no culto online, não pode subir com a palavra. É uma farsa, é o reino da mentira. Então o cooperador, ele não pode mais, se visitando outra congregação, ele não pode atender o culto. É o cooperador de lá que atende. Aí, na hora da palavra, o cooperador que está atendendo oferece de hierarquia para enganar, para manter a farsa. Porque esse maldito ensinamento mudou o que? De 20 anos para cá, 15, 10 por aí. Porque de 25 anos para trás, se o cooperador local não deixasse o cooperador que estava visitando atender, ele era linchado. Ele era fominha. E a irmandade ficava puta da vida com ele. Porque esses caras é só para pior. Então esse negócio, esse vídeo aí que você está vendo, que você viu aí, essa foto aí, tá vendo? Essa imagem, essa foto aí. Então o senhor da Índia foi atender lá. E aí viralizou porque ele atendia e tocava. Aqui no Brasil, então você vai congregar num lugar remoto lá no Ceará. Não tem músico, só organista lá. E organista lá nem toca tão bem. Bom, que toque, que não toque, não interessa. Aí ela tá lá, sozinha. E ela vai da meia hora até terminar o culto sozinha. Aí o cooperador é músico, mas não pode tocar, por causa da bosta do ensinamento. É isso, velho. É isso na congregação que me deixa furioso. É isso aí, essa estupidez. Porque um povo que não é... Eles põem o ensinamento de merda para São Paulo, que tá cheio, só que não vira esse ensinamento para quem está no Pará, no interior do Pará, no interior do Amazonas, que nem estrada tem, é tudo pelo rio. Então lá numa cidade no Amazonas, que você só tem acesso ao rio, lá tem um organista. E aí o culto inteiro não tem músico. E aí se o cooperador for músico, não pode tocar ali em cima do púlpito atendendo por causa da merda do ensinamento. Já o ancião que foi para a Índia pode. Não é povo estúpido, esse povo? Porque é um povo que colhe, que coa um mosquito, um mosquitinho, ele coa. No caso, os merda de ensinamento. Eles coam um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, uma porcaria bem grande. É estúpido esse povo. Por isso que esse povo não tem como... por isso que, olha, um filho de Deus... Quem é filho de Deus tem bom senso, tem bom siso, tem equidade, tem razoabilidade para fazer as coisas. Então, aqui não precisa, mas ali precisa. Então, libera para aquele que precisa. Aqui não tem necessidade disso, mas para aquele lá tem necessidade que um cooperador, que quem está atendendo, ele é músico, ele pode tocar. Faça as duas coisas. Tem 2 talentos, use os 2 talentos. Tem 3, tem 5 talentos, use os 5 talentos. Tem 10 talentos, use os 10 talentos no mesmo lugar. Tem necessidade, use os 10. Não, vem a merda do ensinamento que você tem 10 talentos, mas só pode usar um, porque os vossos filhos da puta em Cristo disseram que você só tem que usar um. Não interessa quanto você tem. Rapaz.
É para isso que serve a sabedoria. É para isso que serve o bom senso. É para isso que serve o bom siso. É para isso que serve a inteligência. Para você saber usar quando tem necessidade e quando não tem necessidade. Esse ancião que atendeu a Índia lá, tinha necessidade de tocar. Ele tocou. Um cooperador jovem aqui, se ele estiver atendendo um culto lá no interiorzão e não tiver nenhum músico, ele não pode tocar. Se ele tocar, vão chamar a atenção dele. Porque não tem ensinamento, não tem que passar em reunião, vai cagar, tem que passar em reunião, sabe? Pegou a visão aqui? É indignação pura, rapaz. Tem que ficar indignado com esse povo. Porque não, esses vossos capetas em crise do ministério, eles não têm vergonha na cara. Não, eles não têm, perderam há muito tempo a vergonha na cara. Até mais.